estou assim, aprendendo a viver com a bota, né? Assim, quebrei o pé e estou um pouco derrubando as coisas. Mas aí vamos lá, vamos conversando, trocando ideias sobre essa experiência, né? A ideia é pensar sobre como despertar a motivação para aprender a fazer no programa Technovation Girls. Meu nome, né, Gisele e tal, sou embaixadora. Comecei curiosa, né? A Júlia e a Mariana fizeram uma palestra lá na Escola Erundina, que eu trabalhava na época, e elas falaram sobre o Technovation. Eu fiquei encantada. Eu vi o potencial da questão das habilidades e competências que a gente está precisando para esse próximo para o nosso século agora, né, atual. E a gente parece que está lá atrás, lá no século XX, e a gente está no século XXI. Na verdade, a gente precisa pensar o que a gente pode contribuir para a aprendizagem dos alunos, né? E eu, como professora de tecnologia educacional, eu sou professora da rede municipal, eu estou ali, né, junto com meus colegas, pensando em estratégias, né, em como está desenvolvendo. O nosso papel ainda não fica tão claro, às vezes. Né? A gente está ali, mas há tantas coisas, tantos potenciais para a gente desenvolver dentro da sala. Então, a gente conseguiu, dentro da escola, fazer alguns projetos. E isso é algo bem grandioso. O meu mestrado ele vem logo em continuação a todo esse trabalho com Technovation, porque eu abordei justamente a questão dos aplicativos na escola e pensar nessa questão de não ser só o consumidor de tecnologia, mas sim o produtor de tecnologia também. Né? A gente tem muitos meninos fazendo várias coisas, mas, de verdade, produzindo é um número pequeno. E aqui estão os mitos. As crianças... Funciona? Acho que não, né? É que ele está funcionando só para gravar. Ele não funcionou, tem nenhuma caixa de som. Bom, os mitos. As crianças e os adolescentes já sabem tudo sobre tecnologia. Isso é senso comum. A gente escuta isso o tempo todo. Nasceram sabendo. Sabem mais de tecnologia do que os professores. E aí vem, o que eles sabem? Né? Vamos conversar com eles, vamos fazer um projeto, vamos ver o que eles estão fazendo realmente. Né? Então, assim, essa fluência digital, ela não é bem assim. A gente tem alunos muito interessados, né, crianças muito interessadas, mas essa fluência e esse desenvolvimento que todo mundo diz que eles sabem tudo, assusta as próprias crianças, porque eles ficam, não, eu sei, bom, não é bem assim. Então, o que realmente as crianças e adolescentes fazem quando têm acesso à internet? Aí aqui tem uma pesquisa que é da CETIC, uma pesquisa nacional, que ela aponta que entre crianças de 9 a 17 anos. Então, o que aponta ali? A gente pode ver as porcentagens maiores. Né? O que eles fazem? Assistir vídeos, programas, filmes ou séries na internet. Mandou mensagem por meio de aplicativos. Pesquisou coisas na internet por curiosidade ou vontade própria. Muito bom isso aí para a gente, porque a gente vê que eles têm interesse, né, têm curiosidade, a gente precisa estar junto com eles, pensando em atividades e possibilidades. Né? E a gente tem ali, criou um jogo, aplicativo ou programa no computador. Olha a porcentagem. 10%. Vamos melhorar esses números aí. Desculpa, só um pouquinho. Deixa eu te contar, eu tenho que pegar um negócio aqui. Tá. Lá da chave do carro. Hoje, eu quero aproveitar que é isso aí para contar a história da menina que ano passado a gente sorteou um celular e um notebook para elas. Quem ficasse até o final da temporada para estimular elas a irem até o final. A menina que ganhou o notebook, a gente ficou sabendo que a mãe dela tirou o notebook dela e não se foi. Porque ela só ficava assistindo TV no computador. Porque ela não sabia o que fazer, né? Assim, não. Enfim, mas todas as coisas Technovation que a gente te mandou, ela assim, pois é, eles não sabem, parece o que fazer, assim, por mais que tenham acesso. A mãe dela até botou internet em casa que nem tinha para ela poder acessar, e daqui a pouco ela viu que ela estava só tipo vendo novela. Então, olha a importância do nosso papel. Né? Eu no caso, pensando na minha área como professora, né? E vocês como futuros mentores, né? O quanto a gente tem para dizer para eles, né?
a gente tem que pensar sempre nisso. O quanto a gente tem essa mentalidade de que eles já sabem tudo, a gente precisa refazer essa frase e ver que a gente tem muita coisa para passar para os alunos, né, para as crianças, para as meninas, no caso do Technovation. E aí, em 2018, né, esses dados eles já vêm, no caso, criou um aplicativo, um jogo, diminuiu 9%. Claro que existem variáveis nessas questões, mas é um dado que ele ficou parecido, né? De assistir vídeo, ele ficou com 94%, no anterior 92%. Então, assim, é muito, muito aproximado. E é isso, eles têm consumido muito, mas a produção e fazer algo para eles, assim, algo que seja relevante, é preciso a gente pensar em estratégias. Então, aqui eu trago essa contribuição aqui desse autor, né, que ele é da área da psicologia comportamental, né? A gente não tem que se apegar tanto às porcentagens, mas é só para a gente pensar, tá? Então, ele fala aqui que a gente, o número mais baixo ali, 10% a gente aprende quando lê, né? Parte da leitura. E aí a gente vai vendo essa diferença, né? Quando conversamos com o outro, 70%. Né? Imagina a gente estar conversando com as meninas do Technovation, naquele momento que a gente escuta, que foi o que a Natália falou, né? Aquele momento do diálogo. Né? Esse processo do diálogo, ele é fantástico. Né? É você escutar o que ele tem para dizer e, com essa escuta, você conseguir entender onde você se encaixa nesse trabalho, né? Nessa ação. E aí, quando observamos, que aí veio aquela fala também da Carol, quando falou, vamos fazer assim, né, Carol? Mostrou para as meninas, e aí elas viram como fazer. Então, assim, são estratégias que a gente pode estar pensando e criando e agregando. Quando vemos e ouvimos... Então, esse momento aqui eu estou falando para vocês só, né? E isso daqui a pouco cansa bastante, né? Então, é preciso que ter outros atrativos, né? Não só a fala, né? É ouvir o outro. Se alguém quiser levantar a mão, por exemplo, agora e falar alguma coisa, fique à vontade para contribuir, porque esse momento também a gente aprende. E esse dado aqui, essa porcentagem, 95%, ela é ótima, né, para pensar quando ensinamos. Então, quando a gente está naquela roda com as meninas, a gente aprende um monte com elas. E aí a gente pensa assim, eu estou dizendo para elas alguma coisa e elas estão dizendo alguma coisa para mim, a gente está trocando conhecimento. Eu não sou a professora, eu estou mediando uma ação, e nesse processo, quando eu escuto as meninas, eu digo, puxa, que legal, que bacana. Esse processo a gente está aprendendo também, né? E a gente está se enriquecendo com elas, porque elas têm muito a nos ensinar. E aqui eu trouxe uma citação de um livro, de um autor que eu tenho usado, né, nas minhas pesquisas, que é o Pérez Gomes, que ele fala da era digital. Mas vou passando por causa do tempo. E aqui, para falar bem desse processo do Technovation, né, a gente não são só as meninas. São as meninas, as famílias, as escolas, que a gente precisa, né, no caso, ter pensar nessa parceria que tem que estar aqui, a menina não está sozinha, né? Os mentores, né? Os embaixadores e os apoiadores. A gente tem esse grupo aqui que tem que estar tudo junto, alinhado, né? Para poder as coisas fluírem. E aí eu trago, bem brevemente, a questão da parte teórica, né? Eu trago a BNCC, que é a Base Nacional Comum, que ela diz que a competência, ela aponta como competência geral que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar e acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Quando a gente vê isso aqui, Júlia, olha só, a gente vê isso aqui, não é Technovation? A gente tem coisas aqui, práticas que a gente consegue ver dentro do Technovation quando a gente pensa em solucionar um problema. Né? Vamos solucionar um problema, o que está acontecendo na sua comunidade? Quando a gente traz essa leitura, quando a gente pede que elas falem, a gente está dando voz a elas e pensando na resolução de um problema. Né?
E aqui ao lado, em volta, eu coloquei aqui as ODS, né, que são as que a gente precisa trabalhar no Tecnovest, que a gente trabalha nele, né? Paz, meio ambiente, igualdade, pobreza, saúde e educação. Hoje, eu gostaria de trazer mais uma palavra aí, que é o protagonismo, né? Que a gente falou. Tudo que eu falei antes, que eu gosto de dar trabalho para as pessoas. De dizer para a Thaís, para a Amanda, grudarem na Lahana, sabe? Grudarem na gente também, para tocar as coisas adiante, para serem as protagonistas da mudança, sabe? Porque a gente não vai estar aqui sempre, sabe? A gente já está cansada também. A gente já está aqui uns 4, 5 anos, né, lá na, Gisele, na igreja. Todos, assim, cansa, sabe? Então, a gente quer mostrar para elas todo o caminho que a gente está abrindo aqui e elas vão continuar essa história, sabe? Elas vão fazer a mudança para as próximas meninas que vierem, sabe? A Thaís disse que já vê as meninas pequenas, novinhas agora, e fica super emocionada, sabe? Ela está conseguindo sentir a mesma coisa que a gente. E acho que esse é o nosso papel também, de instigar isso, que elas continuem o nosso legado, né? Sim. Eu também trago uma ideia para a gente trabalhar nos nossos treinamentos de mentoras, né, na formação para as mentoras, que seria a gente trabalhar com essa ideia da aprendizagem por projetos. Então, eu trouxe só uma frase assim para a gente pensar um pouco sobre, porque eu acho que é uma ideia para a gente trazer para o grupo de mentoras. A gente está com várias ideias para a gente poder estar mais perto e ajudar na formação, mas ainda vamos resolver bastante coisa, né, Júlia? Tem muita coisa para ver, Gleice. Mas eu acho que esse sistema, essa ideia de trabalhar com projetos, organizando de forma como projeto, vai funcionar bem melhor. E aqui tem algumas, para a gente pensar um pouco sobre as atividades com as meninas, né? As estratégias para desenvolver as tarefas. Então, brainstorming, né? Tempestade de ideias, dividir as responsabilidades, que também já foi dito. A gente saber qual é o potencial das nossas meninas, né? Uma gosta de desenhar, a outra gosta de... E ter cuidado na hora de falar com elas, porque também não é bacana a gente estar comparando, né? A gente dá o feedback, fala, que bacana, sabe? Mas cuidar com as comparações, porque isso elas já encontram direto. É muito comum a comparação. Então, a gente cuidar com isso, né? Sintetizar os dados coletados, tomar decisões cooperativas. Decisões cooperativas, isso é bem importante, por causa das ideias, né, Júlia? Eu fiquei pensando aqui em algumas coisas para falar, que é a propriedade, né, a propriedade, né? De quem é essa ideia? Então, a gente precisa discutir isso, né? Propriedade intelectual, né? A gente está sentando, tempestade de ideias, mas de quem foi a ideia, né? Vamos pensar como é que a gente vai trabalhar isso. Diga, Carol. E esse ponto ele se encaixa bem com essa ideia do diálogo, né? Aí eu trago Paulo Freire, né, junto aqui, que é pensar na relação de diálogo. Você tem que conhecer o seu time, né? Conhecer suas meninas, conversar com elas, saber o que elas gostam, o que elas não gostam, sabe? É muito importante isso. A gente tem o exemplo da Tawane também, que com as meninas da Amanda, que a proximidade que elas tinham da mentora, sabe? Aquela coisa assim que você via que uma conhecia a outra, sabe? É muito significativo esse processo de vínculo, né? Estabelecer vínculo para poder dar continuidade às propostas. E aí, os pontos fortes, feedback, já falei. Tá. E aqui, quando eu falo aqui, algumas ideias para ensino colaborativo, né? De forma individual, que cada aluno faça uma reflexão a respeito de um assunto. Então, a gente pode fazer uma ideia, mais ou menos, né, de pensar, cada um registrar o que está fazendo. E a proposta do projeto, a ideia.
E aí, em seguida, nesse outro momento, haver a troca de ideias. E, no final, a síntese. A gente faz muito isso no Technovation, mas a gente pensar sempre que também, quando você está sozinha com o seu time, também é uma possibilidade, fazer essa organização. E aí, a gente fica pensando assim, mas é possível as meninas aprenderem programação tão pequenas, com 10 anos? Será? Então, assim, são pesquisas que acontecem no mundo inteiro, né? Tem muitos países que já têm no currículo, né? Inglaterra, Estônia, países que têm a programação em blocos já na grade curricular deles. Então, a gente tem isso sim, porque o futuro está aí, a gente sabe que existe uma demanda, né? E não é só por conta de mercado, mas por aprendizagem mesmo, sabe? A gente tem que pensar que são coisas que eles precisam aprender para a vida deles. E aí, aqui tem algumas possibilidades, né? O Scratch, que foi falado pela Luísa, esse joguinho é o Lightbolt, o Code.org, que eu usei na minha sala de aula muitas vezes com o quarto ano, que é muito bacana, porque a gente tem um feedback, os professores têm feedback do que os alunos estão fazendo, então a gente... É muito conteúdo. Uhum. E aí, eu tendo feedback, eu sei como é que eu vou proceder. Não, esse aluno está com mais dificuldade, esse não, eu vou ficar mais perto. Pensando numa sala de aula com 30 alunos, 35 alunos, a gente tem esse projeto que é muito bom. O App Inventor ali embaixo, que é o que as meninas utilizam para programar. Aqui é uma ideia uma sugestão. Existe essa plataforma Code IoT, que é da Samsung. Essa plataforma está oferecendo, no próximo ano, é gratuito, um curso que está ensinando a fazer aplicativos e ensina justamente o App Inventor. Tá? Então, é uma atividade que pode ser feita até pelas meninas agora que têm formação. Vocês que estão com o time de vocês lá, podem estar junto fazendo esse curso, né? Recebem um certificado ao final. Enfim, não é o mais importante, mas a aprendizagem é bacana. Eu já fiz, é muito interessante. Pelo YouTube, pelos tutoriais. O Block, que é da Google, né? A gente, programação em blocos. Code, IoT. Samsung. Então, são essas as possibilidades. E ali a computação na escola, que é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha co-orientadora, ela é coordenadora desse projeto, né? E é um projeto belíssimo, que desenvolve oficinas nas escolas e trabalha com criação de aplicativos, robótica e Scratch, enfim, tem várias possibilidades. Então, olhem, confiram lá o Computação na Escola para vocês verem os tutoriais e as propostas. Diga. Só uma curiosidade. Se é de 10 a 18. 10 anos, se uma criança de 10 anos chega querendo aprender a programar, mas ela não sabe ler nem escrever, tem como? A gente é um grupo, né? Vamos pensar assim, ela vai estar ali no grupo. Por isso que tem que ter a sensibilidade. A gente pode perceber, né, como mentora que a criança tem dificuldades. Você vai observar esse movimento e aí você vai dar atividade de acordo com as habilidades que ela tem. Diga, Jana. Uma das nossas, no ano passado, eu acho que a mentora dela ela percebeu que a menina tinha TDAH e a escola conseguiu ajudar graças ao Technovation, tá? Ela não sabia nem ler e nem escrever. Olha aí. Depois que ela entrou no Technovation, ela conseguiu ler, escrever, no final do ano estava lendo, escrevendo, porém ele detectou dentro do Technovation Isso. como ela estava, que ela tinha TDAH. Olha só. A minha menina, ela tem 9 anos, então ela tinha bastante dificuldade em escrever algumas palavras, então eu ia editando, ela ia escrevendo. Sim, ela sabia ler e escrever, mas sim, 9 anos, então ela ainda estava numa fase de alfabetização, então ela tinha dificuldade com algumas coisas, então eu ia ajudando, e como é uma coisa de blocos, então Coloridos. eles não escrevem código e nem todas as meninas programam, então algumas gostam mais, a outra gosta mais de... Essa gostava muito de fazer os desenhos para as telas, então achar o que dá para fazer. Olha como é importante vocês, mentores. Não é nem tanto pela questão da idade, porque às vezes tem criança que, as meninas são crianças, precisa do adolescente que chega em determinada idade e não sabe. É. Por experiência de sala de aula
É isso mesmo. Também sei bem como é. Jana também sabe. Aconteceu com um time, tá? A menina também tinha bastante dificuldade de memorizar, assim, na hora da gente gravar o vídeo. Eu não conseguia fazer as falas delas. Uhum. A gente gravou frase por frase. Sim, foi bem difícil. A gente deu menos frases para ela falar. É. Mas ela falou ali 3, 4 frases, ela apareceu no vídeo, porque todas elas têm que aparecer no vídeo. O vídeo que conta ele fala do aplicativo dela. Uhum. E daí a gente foi se ajudando e as outras iam falando. Mas a gente tentou trabalhar com essa dificuldade Isso. do time ali, mas saiu. A gente lembra aqui do caso que a Amanda colocou da apresentação dela. Então, como foi a primeira apresentação da Amanda e a segunda, né? Então, assim, ela, estou traumatizada, não quero mais. Foi totalmente diferente. Ela se desafiou e veio no próximo ano, né? Então, a gente tem exemplos muito ricos. E aí eu quero compartilhar com vocês que a Noreen, que é a nossa, que está no Technovation já no 2º ano, ela ganhou medalha de bronze na Olimpíada de Matemática. A única da escola que ganhou medalha de bronze. É muito valioso. É nacional, gente, não é só as meninas daqui. Então, a nossa menina que está com a gente há 2 anos no Technovation ganhou uma medalha. Isso é muito significativo, porque a Olimpíada de Matemática é muito difícil. Tá? E ela, desde o 4º ano, quando eu trabalhava code com ela, eu tinha os feedbacks das atividades dela. Ela é muito tímida, mas eu via a habilidade, a facilidade de compreensão dela. Né? Então, ela teve a oportunidade de trabalhar com tecnologia. Ela tem a mãe dela é junto ali, parceira. Então, tem todos esses fatores. A escola também. Então, a gente tem que fortalecer esses vínculos para poder dar mais oportunidades às meninas. E aqui, encontros e reencontros. Né? No geral, a gente, desde 2016, que eu tenho participado, a Elisa está bem aqui no cantinho. Eu sentei do lado da Elisa, eu lembro que ela me ajudou muito, eu estava super curiosa, estava com muitas dificuldades, mas eu já incorporei aquele sistema assim, ó, eu não sei tudo. Tá? E a gente tem pessoas que são resistentes a isso. Eu não sei tudo. Eu fico ali, eu não sei, como é, vamos ver. Eu pergunto, sabe? E a gente precisa incorporar isso. Porque as pessoas, às vezes, ficam, não, eu preciso saber, eu sou isso, eu sou professora, eu tenho que... assim, é compartilhado, sabe? E isso. E aí você cria rede, né, Júlia? Cria rede de apoio e você vai buscando. Meu Deus, a Gleice com programação já me salvou, sabe? Assim. Então, assim, é um processo que a gente precisa estar junto, né? Entender que o meu conhecimento, junto com o do outro, completa. É como o bloco, né? do código, né? Então, a Elisa me ajudou muito naquele momento, eu lá curiosa, e a gente tem ali algumas atividades, porque as atividades vão além, tá? A gente termina o Technovation, mas às vezes não termina, porque a gente se envolve também, né, com as meninas, e elas às vezes são convidadas para fazer algumas coisas, né? Ali a gente tem um exemplo de uma palestra da Mulheres na Tecnologia, que as meninas foram na Univale falar da experiência delas. Tem muitas fotos. Mas eu trouxe algumas. E uma outra possibilidade que é bem legal é a participação das meninas em feiras. Né? Elas podem pegar os projetos delas e levarem para qualquer lugar. Né? Ela tem um projeto ali, então a gente pode estar incentivando a participar de feiras de vários tipos. A gente foi para a feira de iniciação científica em 2017, nós trouxemos troféu para a escola, com vários projetos. E a gente conheceu pessoas de outros países discutindo assim. Eu vi aluno meu de 4 anos, de 4º ano, bati foto deles conversando com um cara lá de outro país, trocando ideia. Então, olha que riqueza. Né? Então, a gente precisa pegar esses projetos e não deixar na gaveta. A gente precisa pegar os projetos e tocar. Então, as meninas do nosso Technovation, elas podem muito bem pegar tudo isso aqui que elas criaram e mostrar para todo mundo. Né? E é isso, a minha fala veio nesse sentido. A gente tem algumas questões que são muito importantes para a gente pensar no Technovation, que é a questão da responsabilidade com as meninas. Né? Eu me angustio muito, sabe? Porque, às vezes, a gente tem o... o que eu estou falando com angústia? É a questão de
do sonho da criança, né? A gente tem que cuidar muito. Então, quando a gente se compromete a trabalhar com elas, a gente precisa conversar com elas. Então, se você está com problema pessoal, alguma coisa não está dando certo, dá um jeitinho de falar com outro mentor, e, sabe? Cuidar com isso, porque tem mentor que desaparece. Tem mentor que conversa, mas não... Que as meninas estavam lá para apresentar no final e as mentoras delas não foram, porque elas disseram que não era para elas apresentarem, que o trabalho delas não estava bom. Porque todo o trabalho que a gente. É que assim, as meninas também, durante a temporada, não respondiam, não se comprometiam. Mas a gente que a Amanda sabia falou. que ali elas tinham Amanda falou. dificuldade de aprendizado. Visualiza, não responde. E várias. Estava acontecendo um monte de coisa na casa delas, assim, sabe? Essa compreensão tem que ter. Tem muita coisa E que essa adulta, né? Tipo, essas crianças, adolescentes, tipo, elas não te falam, não responder, daí tu não vai lá na apresentação. E é muito importante também aquilo que eu falei, não sei se vocês, pra quem não estava no começo, que a gente precisa dos 10 times. Às vezes a gente, tipo, às vezes tenta até separar um time que tem 9 para fazer 10, que a gente precisa. É muito importante que a gente seja um pitch oficial, que tenha no mínimo 10 times de cada categoria, porque assim a gente consegue pelo menos colocar os nossos times lá na final do Brasil, sabe? Então, um time não apresentar no dia é inviável, assim, sabe? Tem que apresentar, sabe? A gente tem mais chance de chegar junto nos Estados Unidos. É, E no fim elas conseguiram apresentar. apresentaram. E esse caso é o da nossa menina que está lá no Jovem Aprendiz se destacando, né? Justamente, ela foi contratada pela Envolves, Uhum. palestra, daí super bem, sabe? Foi um caso assim que É, tinha uma menina excepcional ali. e que não ia apresentar porque não estava bom. Tem esse ponto aí que eu estou pensando aqui bem, sabe, assim, agora para falar com vocês. Às vezes vocês já têm um conhecimento X de programação e de design. Aí você chega e acha que aquilo não está bom. Mas aquele é o processo da criança, ela está no processo de aprendizagem. E aí você acha que ele tem que fazer muito melhor. Então, não é isso. É aquilo que eles construíram. O teu aplicativo primeiro, o que você achou do primeiro e do segundo, Amanda? A diferença? Muito diferente. Hum. Porque o primeiro foi, pra mim, agora na minha visão, né? Hum. Eu vejo que foi Coisa de criança. coisa de criança, exatamente. Mas o meu desenvolvimento, do primeiro pro segundo, o meu segundo ano do Technovation, assim como aluna, foi muito melhor em todos os aspectos, assim. Mas é o nosso processo, né? Isso. Naquela época eu achava o aplicativo muito bom, eu achava, meu Deus do céu. Uhum. E a tua mentora teve a compreensão de ver que era o teu processo. Aí, vamos imaginar uma pessoa que seja mais exigente, né? Porque está acostumada com o trabalho, com a cobrança. Aí acha que a menina, ela não fez trabalho bom, não vai apresentar. Não é assim. A gente tem que pensar que é o processo que ela está. Então, a gente tem que respeitar esse processo, né? Empatia. É, não, pra mim, a gente tem um circuito, aí você não tem alguém que fez, sei lá, eu sempre comparo um pouco com Startup Weekend, que tu vai lá e vai da jornada da heroína, do herói lá, que faz facinho, a ideação, não sei o quê, vai fazendo até chegar no pitch. Então é mais um processo inteiro que a gente está fazendo ao longo da temporada, que é o que é feito mais ou menos no final de semana. E aí, o final é mesmo que não conseguiu fazer todas as coisas para poder estar lá, essa oportunidade de estar na frente das pessoas falando. É uma coisa que mesmo que o negócio não esteja muito bom, cada vez que a gente vai, a primeira vez que a gente vai, que ela falou, foi lá e ficou parada. Tipo, é assim, não é simples falar para as pessoas, ir na frente do palco, lá tem uma luz, e tem duas telas, e tem um monte de coisa, tem um reloginho, e tem sei lá o quê. Tipo, só vai conseguir fazer, falar uma coisa direito naquela posição depois de umas 3 tentativas. E daí vai estar lá com as pessoas que conhecem, é uma parte de experiência que vamos com o que tem, né? Não sei, tipo... Isso, pelo processo de maturidade, desenvolvimento da criança, talvez não fique tão claro. Então, a gente tem que trabalhar com essa expectativa também, porque não é só vencer, né? A gente tem que cuidar dessa coisa. Não é só vencer, a gente está junto ali e está, né,
apareceu uma menina trans ano passado, de 14 anos. Aí eu olhei ela assim, isso aqui, esse Tecnovation seria muito iniciante pra mim. Eu não tenho programa, deu sim, fala linguagem, elas todas. Deu front, elas não, full stack, deu assim, 14 anos, eu só assim, né? Daí eu, mas tu quer programar? Não, programação é só um hobby, eu gosto de fotografia, biblioteconomia, deu ok. Mas aparecem uns casos assim, sabe? E a gente também tá vendo como lidar com isso, né? Oficialmente. Ela entrou no grupo das meninas pequenas e as pequenininhas olharam, mas tu é menina? Então, tudo isso a gente tá aprendendo a lidar, assim, e eu quero muito que ela participe com a gente ano que vem, agora da próxima temporada, pra gente também aprender, sabe, a lidar. Mas, sim, tem essas questões, tem as questões na escola também, né, que eu já fui tirada à força de uma escola, porque falar que Tecnovation é coisa, essas coisas que vocês estão fazendo pra demonizar os homens, foi assim, né, a frase. Enfim, quem tava lá no dia 8 de março das Anitas já contei essa história, né? Eu me fico um pouco assim exaltada quando eu falo sobre isso, mas vamos lá. E as meninas que ganharam o notebook era da escola, no fim as meninas dessa escola, elas participaram. E a gente está mostrando para elas também como falar sobre essa questão de gênero, né? De feminino, de masculino, até do próprio feminismo, assim. A Isa me disse que ficou um pouco chocada. Não chocada, mas que não esqueceu que a minha menina de 12 anos virou para ela e perguntou assim, se você era feminista, né? Só podia ser mentora dela se ela fosse feminista. Então, a gente está aprendendo também a caminhar por esses assuntos, assim, para tentar clarear as ideias de todos, assim, saber como é que vai funcionar isso. Sempre dialogando, é o caminho. Bom, então janeiro, eu coloquei janeiro ali, mas é uma coisa que a gente precisa... Tá, deixa eu ver. Meu nome é Juliana, eu sou investidora e mentora do Tecnovation, e eu acho que uma coisa que é muito bacana de a gente falar com as meninas, porque a competição, quando chega no final, aflora em todo mundo, e as expectativas vão lá pro alto, é que em 12 semanas elas aprendem coisas que elas não aprenderiam. Na vida. Na vida, Então, quando elas ficam lá, não sei se vai, no dia da apresentação todo mundo meio exaltado, é um percurso de aprendizagem que não teria. Então, que legal que o teu ano já começou assim. Que bacana que o teu ano está mudando. O que tu aprendeu aqui, pessoas que tu conheceu. Porque isso traz para elas assim, tipo, é verdade, gente. Não estou aqui, vou perder. Não perdi nada, né? Um ganhador. Quando elas falam assim, mas é só um ganhador por cada categoria. Infelizmente, Mas se tu pensar que em 12 semanas tu não sabia o que era uma pequena evento, tu não sabia o que era design, tu não sabia o que era programação, o que era pitch, as meninas que fazem plano de negócios, tu não sabia que existia ODS. Então, tu olhava para a comunidade. Isso é muito interessante porque assim elas percebem o quanto que elas podem mudar, o que elas fizeram, o que elas organizaram, o que elas olharam. E isso envolve os pais também. Daí os pais entendem que elas se encontram e falam para os pais. Eu consegui em 2 semanas criar um aplicativo de coleta de lixo na casa das pessoas. Eu consegui em 2 semanas criar um aplicativo para os alunos tirarem dúvidas entre si, para falar sobre depressão, para falar sobre animais perdidos, porque elas trazem realidades para a gente que não é a nossa realidade. Então, durante todo o processo ali, a gente vai ver meninas que param porque os pais não deixam, meninas que enfrentam os pais porque querem fazer um projeto sobre meninas que vão escondidos. Na casa delas sabe que não existe essa realidade da mulher não poder falar, de poder se mostrar. Então eu digo que é um aprendizado delas de 12 semanas que elas não teriam em outro lugar. Mas para nós, a gente sai da nossa realidade e aprende com elas como que a gente constrói isso juntos, porque é muito assim choque. É muito fora do que a gente faz, muito fora, assim. Então, uma vez participa, fica o negocinho da gente e a gente vai lá todo ano, porque assim, é lindo. É um trabalho maravilhoso, gratificante. Jana? Posso falar então, já que contaminou? Vai lá, Jana. Eu, quando comecei, eu vim só para trazer as crianças
desenvolvimento. Eu voltei um dia só pra lembrar. Ó, a Jana, ela podia muito bem. Mães que, tipo, algumas mães ficavam cuidando de irmãos de outras meninas. E tem também meninas aconteceu. mais velhas que às vezes elas têm que cuidar de algum irmão pequeno. E aí não Muito deixar comum. em casa. Então, pra poder participar, elas tinham que levar os irmãos pequenos. Então era tipo uma rede de quem estivesse lá Pra ajudar. pra ajudar a cuidar dessas crianças menores para as maiores poderem trabalhar, sabe? As maiores, quando fugiu pra namorar, ia lá e avisava. A Jana avisava pra gente. Olha só, as meninas, né, a questão dos irmãos e irmãs, é bem comum elas dizerem isso pra gente. Olha, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar da minha irmã. Tem menina que é babá, gente. Ela cuida do filho do vizinho para ganhar, sabe? A gente tem vários casos assim. Então, a nossa escuta, a nossa sensibilidade é muito importante para poder contribuir nesse processo. E outra coisa, vocês também mostraram as fragilidades de vocês como mentores, né? Porque senão, nossa, ela é tão bem-sucedida. Eu já ouvi várias coisas desse tipo, tá? As meninas, nossa, a nossa mentora é... Aí elas endeusam vocês, tá? Endeusam vocês e aí elas se acham, né? Então, é preciso mostrar essa... né? Eu também, puxa... Então, compartilhar os processos de vocês também de desenvolvimento é bem válido. Mostrar que não sabe. Isso. Vai olhar como que a gente procura. Eu não sei fazer isso, não sei botar esse botão aqui, sei lá o quê. Vamos olhar aqui no YouTube, vamos procurar algum lugar que já tem. Mostrar como é o processo de aprender. Eu fazia assim na escola, no primeiro ano do Technovation. As meninas estavam trabalhando, aí eu não sabia também. Aí eu mexia, às vezes eu estava tendo que fazer outras coisas, e aí eu falava para elas, manda um áudio para a mentora, faz um vídeo, explica. Só esse momento dela explicar o que ela não está entendendo, ela já está ganhando muito, gente. É difícil a gente dizer o que a gente está pensando, às vezes, né? E esse já é um outro exercício. Então, por isso que eu, como professora, eu só vejo vantagem em estar dentro de um projeto desse, porque ela não está aprendendo, ela está competindo para ganhar. Não é isso, é muito mais que isso, sabe? É muito mais. Então, eu fico emocionada também. Né? Porque os times que não têm todos os mentores de todas as áreas vão buscar ajuda com outros times. Isso. O Felipe foi um que ajudou muitos times, né? Ele ajudou bastante, né? O Felipe é um orgulho, porque o Felipe ele foi aluno da nossa escola, Erundinha, né? Eu falo nossa escola, já saí, mas estou incorporada, né, Jana? Porque o Felipe ele foi aluno da escola. Quando eu desenvolvi um projeto com o professor do IFSC, em parceria, a gente fez um PIBID, eu acho, bom, a gente escreveu um projeto e o Felipe já tinha saído da escola. E aí a gente convidou ele para ser bolsista. Olha só, bolsista. Aí ele veio para a nossa escola, um ex-aluno, como bolsista. E aqui dá aquele movimento, né? Porque você tem um outro aluno voltando para ajudar, né? Trazendo os conhecimentos dele. Então, a gente teve o Felipe, que veio. E aí, quando foi no ano de 2017, eu chamei o Felipe para participar do Technovation. Ele veio. E ele é maravilhoso. Ele é um menino sensacional, gente. Sensacional. Ele não está aqui hoje porque ele vai fazer vestibular. Ele está estudando. Mas ele tem 18, 19 anos. E ele tem uma sensibilidade que muitas pessoas mais velhas não têm com relação a respeito ao próximo. Aonde que tem uma mina de Felipe? Se fosse para trazer meninos, a gente precisava que fosse outros Filipes. E ele agora é nosso embaixador, né, também. Olha que exemplo. Então, isso aqui tudo a gente vai conversar depois, mas isso aqui fala de responsabilidade, enfim. E quando vocês amarem, vocês tiverem o time de vocês vão se apaixonar. E aí vocês vão arrasar, com certeza. Contem com a gente.